acho que precisamos conversar. Coisas muito estranhas estão acontecendo no mundo. Quer dizer, só estranhas não, ruins mesmo. E coisas ruins geram coisas devastadoras. E uma delas gera uma tristeza profunda da alma, uma solidão imensa, um desespero e uma desesperança. Vocês também sentem isso no ar? E cada vez parece que essa fumaça sombria invade mais as casas, os trabalhos, as escolas, os ambientes que a gente frequenta. E essa fumaça que se espalha vai apagando tudo. O brilho, a cor, até que a beleza e a esperança se tornem esquecidas. Como se a gente tivesse disperso num mundo de ódio, de raiva, de tristeza, desprezo, ódio, inveja, egoísmo. E poucas são as pessoas que se animam a pegar uma flanelinha, um espanador e tirar o pó de tudo isso. E vivendo acima desse caos, muitas vezes, silencioso. Mas, pelo menos, está ficando nítido aos olhos, não é? É como se estivéssemos vivendo o fim dos tempos. E estamos, na verdade. Só que a maneira como cada um responde a isso é diferente. E nem todo mundo se encontra capaz de lidar com tamanho sofrimento. E muitos, infelizmente, vão procurar sumir, fugir, deixar de existir nesse plano. Por isso, hoje, agora, precisamos falar sobre suicídio. E o porquê de não desistir de viver. O sofrimento que isso traz para quem fica e para quem vai. E também qual a nossa responsabilidade nisso. Atitude Jovem. Então, para expor melhor o que pensamos e também tentar alcançar o máximo de pessoas possível, escolhemos um versículo do Apocalipse de Jesus, o último livro da Bíblia Sagrada, para dizer que precisamos entender que o suicídio nunca deve ser uma opção para uma alma infeliz que sente dor. Porque a dor não vai embora com a vida que termina. Eis a profecia. Vou ler aqui do aplicativo. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E o que isso significa? Vamos lá, existe até uma explicação que foi publicada no livro Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 1. Boa! Prestem muita atenção neste esclarecimento do escritor Paiva Neto. Antes de tudo, para entendermos essa passagem do capítulo 9 do Apocalipse, que nos fala da quinta trombeta e suas tremendas consequências sobre os homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes, é necessário insistir neste ensinamento da religião divina. Não há morte em nenhum ponto do universo. Ora, ninguém desconhece quanto tormento se abaterá sobre este planeta brevemente. Aliás, essa angústia já está no mundo. Por isso, nos tempos próximos e mais terríveis, muitos poderão fraquejar e tentar morrer, pensando fugir da fome, da peste, das secas, das inundações, das ditaduras tão hediondas que farão com que monstros como Gengis Khan e Calígula sejam lembrados com saudade. É isso mesmo, com saudade. Então, o que veremos? Aqueles que procurarem a morte, mesmo que atingindo o seu infeliz intento de destruição, acordarão no outro mundo mais vivos ainda, com o seu sofrimento pesadamente acrescido dos tormentos dolorosos e inenarráveis do suicídio. E aí verão piores todas as desgraças de que tentavam escapar, porque os olhos do espírito alcançam planos vedados à visão corpórea. Na verdade, o corpo é um manto protetor do ser espiritual encarnado e em evolução. A maioria imensa dos chamados vivos nem percebe o que se passa ao seu redor, quanto mais em outra dimensão. Sem o corpo, o espírito, quando culpado, fica ao sabor dos ataques de toda espécie de obsessores, que, naquelas horas do embate final, estarão excitadíssimos, sedentos de vingança e desesperados por saber que lhes resta pouco tempo, conforme diz o Apocalipse. Contudo, a morte fugirá dos covardes, dos criminosos de todos os matizes. E eles contemplarão horrorizados o desfile das perversidades que cometeram, vindo cobrar-lhes a dívida levantada contra os seus semelhantes. Por isso, conserve a preciosa vida que o Pai Celestial lhe deu. O suicídio jamais aplacará as suas dores. Sim, sabemos que é muita coisa para pensar, mas podemos ir por partes.
Primeiro, não existe morte no sentido de fim absoluto, de término definitivo da vida. O que acontece com o nosso corpo, que veste o nosso espírito, porque somos espírito, morre. E a gente volta para nossa terra de origem, o mundo espiritual. Nós acreditamos nisso, mas caso você não, fica o nosso convite para reflexão. Pensa comigo, Sim. a matemática do nosso tempo já identifica diversas dimensões. A física tem demonstrado que a matéria é bem menos sólida do que imaginávamos. As pesquisas sobre mediunidade e oração crescem nas universidades mais importantes do mundo. Vale a pena, ao menos, se dar a chance de refletir. E se o mundo espiritual existe? Segundo ponto, tirar a vida de alguém não é crime? Sim! Portanto, tirar a própria vida também é. É violar as leis do universo igualmente. Quando estudamos a vida espiritual, compreendemos que ninguém tem o direito de tirar a vida. Nem mesmo a própria, sem que tenha severas consequências. E bota severas nisso. Terceiro ponto. O espírito do suicida é vibracionalmente atraído para regiões do umbral, ou mundo espiritual inferior, para regiões muito sombrias. Aí, o sofrimento que ele quis evitar aqui na vida material acaba acrescido de outras dores, gerado pelas dores, pela culpa, pelo arrependimento, pelas dores físicas causadas por esse ato de destruição do corpo espiritual, que é o perispírito. Então, pensando que se livrou de um problema, acumulou outros muito piores. Por isso, o saudoso irmão Osiris Zarur dizia que o suicídio não resolve as angústias de ninguém. E quando chegar lá, vai se deparar com uma realidade cruel. A gente separou alguns trechos para esse bate-papo. De uma literatura espiritual valiosíssima, que inclusive foi transformada em radionovela por iniciativa do irmão Paiva Neto. O livro se chama Memórias de um Suicida e foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira. É um relato de um espírito que se apresenta como Camilo Cândido Botelho. Em vida, ele era um escritor que, ao ficar cego, entrou em desespero e acabou com a própria vida, deixando o corpo de carne, acreditando que assim os seus problemas se resolveriam. Só que ele acorda no mundo da verdade e descobre que não só estava vivo, como teria que enfrentar as consequências do seu ato, sofrendo as mais terríveis provas por várias décadas. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas, a revelia das leis do bem e da justiça. Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava, glorificando-me à fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo a fim de me chicotearem a alma de descrente revel com merecida justiça. Não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. É a loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas.
não se podia orar porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. As mais violentas manifestações de terror seguiam-se então, e tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real por nós vivida nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos distanciados da luz e do amor de Deus. É muito forte. Choca a nossa alma. Por isso, o suicídio é um verdadeiro golpe. Golpeia a alma, como ensina o irmão Paiva Neto. E isso é um golpe também porque parece uma saída viável, mas na verdade é uma cilada. E é nossa responsabilidade falar das consequências, gente. Por isso apresentamos essa realidade dura. Mas também estamos aqui para falar que nada, ainda assim, está perdido. Depois segue nessa literatura toda a experiência de Camilo Cândido Botelho e também de sua redenção, comprovando a misericórdia de Deus. Sim, ninguém está eternamente perdido. O problema é que cada segundo de sofrimento desse tipo parece uma eternidade infernal. As décadas de dor nas camadas espirituais inferiores. A alma massacrada tentando nos tempos seguintes aprender a se reerguer. A luta para se permitir recomeçar, se perdoar, buscar uma família que o acolha como filho. A triste espera para deixar toda essa culpa para trás, que pode durar uma ou até mais vidas. E não é fácil, então oremos pelos que voltaram dessa forma trágica para o mundo espiritual. Bom, vale a pena conhecer a história inteira, gente. Como dissemos, virou até radionovela. A gente vai deixar o link aqui embaixo, é maravilhoso, gente, juro, vocês têm que ouvir. Os direitos autorais foram gentilmente cedidos pela FEB e a Som Puro produziu por iniciativa do irmão Paiva Neto. Que, aliás, transformou em radionovela outras obras literárias sobre a realidade espiritual. Porque é urgente que a humanidade tenha acesso a essa realidade. O link está aqui embaixo também. Por isso precisamos falar abertamente sobre suicídio, que muitas vezes se transforma em tabus entre famílias e amigos. E ele é ignorado pelo medo, pela culpa e pela vergonha. E a gente acaba evitando o assunto que era justamente inadiável. Como ajudar alguém sem ao menos saber o que está se passando com ele? Quando se fala abertamente, se tira essa vergonha, esse medo, essa culpa. Quando se tira a própria vida, é porque está além do fundo do poço. É porque não vê mais sentido nenhum em existir. E principalmente, se vê sozinho. Por isso, gente, a gente não pode ignorar nunca o sofrimento do outro, muito menos reduzir a sua dor, por menor que nos pareça. E mesmo que não entendamos essa reação, que ela pareça para nós desproporcional ao que aconteceu, não é frescura ou falta do que fazer. Ah, e acontece que toda pessoa que se suicida avisa antes. Ela dá sinais, quase como um pedido de socorro. E às vezes até mascarada com um sorriso cotidiano, disfarçado. Ai, às vezes dá uma preguiça de viver. Não te dá, não? Vocês vão sentir minha falta quando eu for. Não consigo lidar com tudo isso. A vida é muito difícil. Eu acho que vocês ficariam melhores sem mim. Queria não ter nascido. Então, ninguém tira sua vida assim, de uma hora para outra, do nada. Pode até parecer que sim, mas essa pessoa passou muito tempo pensando nisso. Planejando, tentando inclusive. E quando esse ato terrível acontece, as pessoas pensam, mas por quê? Meu Deus, ela não tinha nenhum motivo para isso. De fato, quando estamos bem, conseguimos perceber que não há motivo maior que a vida. Sempre vale a pena viver. Mas quem pensa em morrer, gente, não tá bem, está em profundo sofrimento.
E tudo pode começar bem sutil na mente dela. De repente, uma vontade de morrer, mas sem uma intenção concreta de tirar a própria vida. E depois se agrava numa vontade mais fixa. E esses sinais aparecem de diversas formas. A questão é se a gente vai querer ignorar. Ou perceber. A nossa falta de humanidade, infelizmente, colabora com muitas dessas perdas. Porque simplesmente a gente não acha que faz parte dos problemas das pessoas. Como se a gente também não causasse sofrimento a elas. Ou como se estivéssemos juntos por acaso, mas não estamos. Nós temos compromisso espiritual com as pessoas com as quais convivemos. E é por ignorar isso que a gente minimiza a dor do outro. Mas a gente não tem o direito de fazer isso. Preciso falar, posso falar? Com certeza. É um crime menosprezar o sofrimento das pessoas que passam pela nossa vida. Ninguém sabe o quanto a pessoa está machucada. E aqui no Atitude Jovem, precisamos dizer: é preciso estudar mais e prestar mais atenção para não confundir os sinais da depressão com as mudanças de humor normais da adolescência. Muitos jovens estão deprimidos e muitos jovens se suicidam. A gente separou dados até. O suicídio já é a segunda principal causa de morte em todo o mundo, entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. Todo dia, 28 brasileiros se suicidam e para cada morte, há entre 10 a 20 tentativas. Isso é muita coisa. E a gente queria falar mais sobre isso. Existem muitos aspectos do suicídio que precisamos entender. Mas hoje, especificamente hoje, aqui no Atitude Jovem, precisamos compreender, todos nós, que fazemos parte dessa luta. Nós podemos prevenir o suicídio. Combater essa ideia de que provocar a própria morte é resolver problemas ou até acabar com a dor. Não estamos falando que a culpa do suicídio é das pessoas que estavam ao redor da pessoa. Não, não é isso. Mas que podemos fazer mais por quem está entre nós. Verdade. Nós precisamos treinar o nosso olhar para o outro e perceber seu sofrimento, e mesmo se estamos provocando nele o sofrimento. Exatamente. E perceber se o outro está precisando da nossa ajuda, mas não sabe como pedir. Eu acho que todo mundo já passou por isso, de estar precisando da atenção de um amigo e ele simplesmente se afastar. É terrível. Às vezes não é nem orgulho que te faz não correr atrás. É vergonha, é medo. Só que tem gente que soma esse sentimento a tantos outros e começa a pensar que não vale a pena mesmo. Na sinceridade, de tudo que a gente falou, esse é o recado mais importante. A gente precisa sintonizar com Deus para saber como lidar com as pessoas ao nosso redor. A gente sabe que nem sempre é fácil, que é muito delicado. Por isso que a gente precisa demonstrar do fundo da nossa alma que as pessoas podem contar com a gente. Sei lá, perguntar, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Eu tô aqui. É isso, mostrar que a gente se importa. Além de todo o nosso apoio social, emocional e principalmente espiritual, é indispensável procurar a ajuda de um profissional de saúde especializado. É preciso cuidar do ser humano por completo. E lembrando, caso você conheça alguém que desencarnou dessa forma, ore por ele. É o que mais ajudará essa alma em sofrimento. E saber que sempre, em todas as circunstâncias, a misericórdia de Deus ampara a todos e nos conduz à felicidade. Tá ok? Ok. Então nós vamos voltar a falar sobre isso porque tem ainda muita coisa. Combinado, mas só na próxima temporada. Então encerramos com a saudação legionária, que fortalece a nossa conexão com Deus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Atitude Jovem.